orar por essa palavra. O tema da palavra é: o que hoje te fere, extrai a tua melhor essência. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nesse momento eu quero te pedir que o Senhor fale com cada um que está aqui, através da tua palavra, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito. Se acomoda nesse ambiente, invade a casa desse telespectador, Senhor, que está assistindo do outro lado do celular. Que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a vida dele, sobre os sonhos dele, sobre a mente, os projetos. Senhor, eu quero declarar, tira todo o comichão de ouvido dos nossos ouvidos, alinha o nosso pensamento com a tua palavra, e que não seja eu, Senhor, mas que seja a tua presença, e que eu possa ser boca de Deus nessa terra. Eu apresento a vida de cada um, a vida do Hugo, a vida de cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor possa alcançar eles e que eles venham receber essa palavra como uma direção para entender o tempo que eles estão vivendo atualmente. Amém, assim seja, graças a Deus. Irmão, Deus tem uma palavra para você nessa noite, né? Eu nem iria fazer a live, mas o Senhor falou para mim: não, Bárbara, entrega aquilo que eu coloquei ao teu coração. E o tema da palavra de hoje, irmãos, é: o que hoje te fere, extrai a tua melhor essência. Como eu já li a palavra, né, está dividida em duas partes, mas a primeira parte é essa, Mateus 2:11, e o versículo fala ali, aonde os três reis magos, irmãos, né, aonde os três reis magos, eles foram entregar os presentes quando Jesus nasceu. E eles entram ali na casa em que estava Maria, e prostando-se o adoraram. Eu quero que você grave isso aqui. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E hoje eu quero falar com você sobre a mirra. Glória a Deus, que foi a revelação que Deus trouxe para mim. E eu escrevi essa pregação, né? Hoje à tarde Deus já tinha me entregado essa palavra no jejum que nós fizemos aqui, mas hoje à tarde eu coloquei no papel. E a palavra, ela é assim, irmãos. A mirra, se nós formos perceber, ela aparece no nascimento de Jesus, que foi esse versículo que nós lemos, Mateus 2:11. E a mirra, ela também aparece na morte de Jesus. E há uma revelação por trás disso, porque a Bíblia, irmãos, ela não tem palavras ali jogadas ao acaso. Então, cada palavra, cada versículo tem um significado. A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Você pode ler muitos livros, amados, mas a Bíblia é o único que você vai ler na companhia do autor. Você pode dar uma de louco e falar assim: Jesus, senta aqui comigo, Deus me dá sabedoria, vamos ler junto a tua palavra, e ele vai ler, amados, com você. Então a Bíblia, ela é um livro que você lê ele 20% de maneira corrida, literal, né, que é somente o que está escrito, e os outros 80% de forma espiritual, amado. Então a Bíblia é um livro espiritual. E quando a mirra aparece, Deus falou comigo, há uma revelação tremenda sobre a mirra aqui. E a mirra, ela aparece no nascimento de Jesus, quando os três sábios, né, os três reis magos, como muitos falam, entregaram para ele ali a mirra como um tesouro. E entrando na casa, acharam um menino e prostando-se, entregaram ali os seus tesouros. Aqui, irmãos, nós já podemos constatar, nós já podemos entender que a mirra, ela é um tesouro. A mirra, na época de Jesus, na Bíblia, né? A mirra ali, ela chegou a ser mais cara que o ouro. Isso é comprovado, irmãos. Estudos comprovam, e não são estudos bíblicos, estudos reais comprovam que a mirra, naquela época ali bíblica, na época de Jesus ali, era mais valiosa do que o ouro. Pois os mestres de aromas, os ungidores ou os perfumistas da época, eles não tinham destiladores, né? As ferramentas modernas para destilar, para extrair as essências. Então o processo de extração do óleo de mirra, né, era artesanal, trabalhoso e altamente valorizado. Aqui no Brasil nós temos muitos pés de mirra, muitos arbustos de mirra. Agora mesmo, recentemente, eu fui lá no Rio, né? Meu pai e minha avó moram lá no Rio. Semana retrasada, eu acho que eu e meu esposo fomos lá no Rio. E minha tia levou a gente no quintal dela e mostrou: olha aqui o meu pé de mirra. E ali Deus já estava falando comigo, irmãos, sobre essa revelação da mirra na Bíblia. Porque eu falei: olha que engraçado, na Bíblia era algo tão valioso, e aqui no Brasil nós temos, né? A nossa terra, ela é abundante, irmão. A nossa
terra é rica. Mas até hoje, lá no Oriente Médio, na África, que é onde está Israel, que é onde está o povo de Deus daquela época, porque hoje o povo de Deus são todos aqueles que aceitam ser filhos, todos aqueles que reconhecem Jesus como o santo, suficiente, único Salvador, como Jesus como filho de Deus, né? Recebe o direito de ser filho por adoção. Então, a mirra, irmãos, ela era muito valiosa, porque o processo era muito difícil de extração do óleo de mirra e era altamente valorizado. Então, irmãos, receber a mirra como um presente, como Jesus ele recebeu em seu nascimento, em Mateus 2,11, que foi o versículo que nós lemos aqui, era um sinal de extrema honra. Porque por ser muito cara, por ser rara, além de ser cara, era raríssima. Então era um sinal de honra, irmãos. É um sinal de honra. E Jesus ele recebe aquele presente como um sinal de honra. A mirra, ela era rara, pois havia escassez de árvores de mirra. No Oriente Médio e na África, que é onde que é onde está se passando essa história que nós lemos aqui, é muito rara, é muito difícil de ter pés de mirra. Então havia escassez dessas árvores. E o processo para extrair esse óleo era muito difícil, irmãos. Era lento e era pouco. Porque por haver poucas árvores, porque elas só nascem em áreas específicas no Oriente Médio e na África, né? Então a extração do óleo era lenta e pouca. O processo, irmãos, para extrair essa resina precisa ser de gota a gota. Depois de purificado, destilado para se tornar um óleo. Mas se nós formos parar para pensar, a mirra naquela época, ela era muito valorizada porque ela também era usada para unção de reis, de sacerdotes. Sim, aqui no Brasil é muito comum, né, ter mirra, mas lá no Oriente Médio e na África é mais difícil. Para você ver como o nosso solo é um solo fértil, né? Graças a Deus, nosso país é um país com um solo fértil. Tudo que dá aqui, planta dá, né? Nasce. A nossa natureza é abundante, irmãos. O Brasil é um celeiro do mundo, né? A mirra ela era usada para unção de reis, rituais sagrados e embalsamamentos. O que é embalsamamento? É quando a pessoa morria e botava nos sepulcros, ali como na época de Jesus, eles embalsamavam o corpo com óleos, né, essenciais e com mirra. Por quê? Por causa do cheiro, irmãos, para não ficar aquele cheiro ruim. Hoje o povo coloca formol, né, nas funerárias e tal, coloca ali o formol. Mas na época de Jesus não existia esse componente, então eles colocavam mirra, outras coisas para não transpassar aquele cheiro ruim que o corpo ficava dentro dos sepulcros, né? Para dar uma disfarçada no cheiro, porque o cheiro do óleo de mirra ele é bom, amados. Mas para extrair esse óleo é difícil. A mirra também, irmãos, simbolizava pureza, sacrifício e consagração. Então a mirra ela era usada para consagrar. Em Êxodo 30, a partir do versículo 23 na Bíblia, depois você leia para não ficar somente com o que eu falei, né? Busque a palavra do Senhor, como eu falo sempre aqui no meu perfil, eu sempre vou te incentivar a ler a palavra do Senhor, até porque eu não tenho nenhuma vontade de te manipular com a palavra, nunca, irmãos, porque a Bíblia é para todos aqueles que quiserem, né? A Bíblia vai dizer, todos aqueles que pedirem sabedoria, Deus dá livremente para aqueles que pedem, então busque a palavra de Deus. Antes eu não entendia a Bíblia e eu pedi para Deus, foi o único livro que eu falei, que lê na companhia do autor, eu falei assim, eu quero entender a sua palavra. E graças a Deus, assim, tenho muito que aprender, irmãos, né? Até o dia que eu morrer. Mas, graças a Deus, eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E eu quero, em nome de Jesus, profetizo que Ele também vai usar você, falar com você através da palavra dEle. Então, em Êxodo 30, a partir do versículo 23, Deus ele está instruindo, ensinando Moisés como ele faria o azeite da unção, né? Para ali ungir as coisas do tabernáculo, que era o lugar onde Deus pediu Moisés para construir, para ele habitar no meio do seu povo. Então, ele está ali explicando, Êxodo 30, a partir do versículo 23, ele fala, olha Moisés, você vai pegar 500 quantidades ali de mirra, 500 não sei o que, 250 de não sei o que e 1 rim de azeite. E você vai fazer o azeite da unção, né? E no versículo 29, Êxodo 30, 29 diz assim, assim você santificarás essas coisas no tabernáculo e tudo que tocar nelas, nesse óleo, nesse azeite da unção, será santíssimo, será santo. E ele também recebe a ordem de ungir, né,
de ungir os sacerdotes, representando a santidade, irmãos. Então, esse óleo de mirra era algo que simbolizava unção, pureza, simbolizava, irmãos, unção. Então, irmão, Jesus ele recebe aquilo quando era pequeno. Claro que ele era um bebê, né? Quem tomou posse daquilo ali foram os seus pais. Mas como eu disse, tudo na Bíblia, irmãos, há revelação na palavra de Deus. Tem gente que fica procurando revelação de CPF, pelo amor de Deus, irmãos. Você já sabe seu CPF, para que você quer que alguém revele seu CPF, irmão? Vai na Caixa Econômica, abre sua carteira, tá escrito lá o número do seu CPF. Então isso é bobeira, irmão. A palavra de Deus, ela é a própria revelação. Então, irmãos, Jesus ele recebe aqueles tesouros, né? Os seus pais recebem ali no nascimento dele. A mirra no seu nascimento como representação da unção sacerdotal que Jesus tinha, representando a santidade. Porque o óleo de mirra era entregue para reis, irmãos. E Jesus ali era o rei dos judeus, porque a Bíblia vai dizer, né? Eu prego aqui a palavra. Se você não acredita na Bíblia, amado, eu oro para que Deus abra o seu entendimento, porque essa é a minha intenção de eu pregar o evangelho, né? Alcançar outras pessoas e ajudar aquelas que já estão no caminho a ter uma direção dentro da palavra de Deus. Esse é o objetivo da pregação, né? Então Jesus ele recebe aquela mirra no seu nascimento. Na lei do Antigo Testamento, na lei de antigamente, se alguém tinha lepra, Deus ele falou isso comigo. Tinha lepra, ela era vista como imundo. Tinha alguma doença, aquela pessoa era vista como imunda. Ela não podia tocar em outras pessoas porque ela ia deixar aquela pessoa imunda ou em outras coisas, né? Tem a história da mulher do fluxo de sangue. Se aquela mulher ela tocasse em alguém, aquela pessoa se tornava imunda. Isso é na lei mosaica, tá bom? Não é algo da nossa cultura, mas é dentro da palavra de Deus. Então, irmãos, se eles tocassem em algo, eles eram vistos como imundo. Aquilo automaticamente que eles tocavam se tornava imundo. Mas quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, não foi Jesus que ficou imundo. Aleluia. Foi ela que ficou curada, irmãos. Ela ficou curada, Jesus não ficou imundo, irmãos. Mas ela ficou curada. A santidade de Jesus curou aquela mulher. Assim nós entendemos, irmãos, e Deus falou comigo isso, que não importa quão sujo eu e você estejamos por nossos pecados, nós jamais teremos o poder de sujar Jesus, irmãos. Não temos essa capacidade. Mesmo que você não creia, mesmo que você não se ache digno, você jamais, irmão, eu e você não temos essa capacidade de sujar Jesus, mas Ele tem o poder para nos limpar, para nos santificar. Aleluia. A Bíblia vai dizer, sara-me e sararei, cura-me e serei curado. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você que está aqui ouvindo o som da minha voz, não importa o que você tenha feito, irmãos. Não importa quão sujo você esteja no pecado, não importa, amados, não importa. Ah, você está falando isso dizendo que você é santo? Não, irmão, porque eu sou pecadora, todos nós somos pecadores, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, mas há um justo advogado que advoga por nossa causa. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, irmão. Mesmo que eu tenha aceitado Jesus, mesmo que eu esteja aqui pregando para você, não significa que eu sou totalmente limpa, não, irmãos. Todos os dias eu peco, todos os dias eu tenho que pedir perdão, toda hora, às vezes. Senhor, me perdoa, me purifica, Senhor. Então, irmãos, não importa o que você tenha feito. Aí talvez você fale, ah, mas eu roubei, mas eu menti, mas eu traí, mas eu matei alguém. Irmão, não importa. Pode ter sido a pior coisa do mundo para os olhos humanos, para a lei humana. Não importa o que você tenha feito, irmão. Se você se arrepender, ah, mas eu tentei tirar minha própria vida, esse pecado não tem perdão. Ah, mas eu fiz isso. Irmão, também já tentei tirar minha própria vida várias vezes. Mas Deus, Ele me purificou, irmãos. Não foi eu que sujei Jesus nunca. Foi Ele que me purificou, me santificou e me santifica todos os dias, irmãos. Então eu quero dizer para você, não importa o que você tenha feito. Se você se arrepender, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou e você se arrepende dos seus pecados, irmãos, através dessa mensagem, Jesus tem o poder para te santificar e te limpar de toda imundícia do pecado. Creia nisso. Não deixe o diabo dizer para você, ah, mas você pecou, você falhou, você fez isso, não volta mais não serve mais Jesus não adianta você não vai conseguir. Irmãos, deixe isso para lá. Deus, Ele te purifica de todo pecado. Se arrependa hoje, amado. Se arrependa hoje. Quem falou isso para você está mentindo para você, que você não tem mais perdão. É mentira, irmão. Enquanto a vida é esperança.
E aí, voltando para a palavra, Jesus ele recebe a mirra, né, em seu nascimento. Claro que ele era um bebê, foi seus pais que receberam, mas o presente era para ele, como representante do rei dos judeus, né? E como um sinal de honra de sua identidade como rei e para sua unção como sacerdote, irmão, porque Jesus ele veio como rei e sacerdote e o nosso juiz. E aí, irmão, vem o processo da vida de Jesus depois de seu nascimento, que é o mesmo que acontece comigo e com você, com todos nós. E o processo, geralmente, amados, é algo que acontece no silêncio, que ninguém vê. Às vezes é doloroso. Por exemplo, Jesus, 30 anos no processo. Depois do seu nascimento, Jesus só aparece ali com 12 anos, ensinando os doutores ali no templo. E depois Jesus ele não aparece mais, não se fala ali da infância de Jesus. Porque Jesus estava no processo, irmãos. E geralmente o processo é algo que acontece no silêncio, ninguém vê. Às vezes o processo é doloroso, mas aquilo que te fere está extraindo a melhor essência da tua vida. Esse é o tema da palavra de hoje. Aquilo que hoje te fere ou que te feriu está extraindo o seu melhor, a tua melhor essência. E eu quero representar esse processo que você está passando de Deus na tua vida através da mirra. Como eu te disse, foi o que Deus falou comigo, irmãos. E é isso que eu vou passar para vocês, que eu jamais vou falar o que eu acho, porque o que eu acho não interessa. Né? Como eu disse, hoje eu vivo a palavra de Deus como verdade absoluta sobre a minha vida. Então, eu espero que essa palavra alcance você assim como me alcançou, né? Como eu te disse, a mirra ela era algo muito caro e raro. Mas antes dela se tornar algo caro e de valor elevado e raro, ela era apenas uma árvore, irmão. Uma árvore de mirra. Como muitas pessoas aqui no Brasil têm nas suas casas. Né? Como eu disse que eu fui ali na casa da minha tia e ela me mostrou um pé de mirra. E uma árvore, irmãos, a árvore de mirra, ela é uma árvore que visivelmente ela não é tão incrível. Quando você olha para ela, ela não é tão bonita, né? Ela não é uma árvore imponente, ela não é tão alta. Geralmente, às vezes, é um arbusto, a árvore de mirra. Ela é uma árvore que, aos nossos olhos, irmãos, na primeira impressão, ela não chama atenção alguma. É como se fosse uma moita, assim, um arbusto, e a gente olha para mirra e fala, né? É uma árvore que não chama a nossa atenção. E eu sou uma pessoa, irmãos, que eu sempre, nunca fui uma pessoa de primeira impressão, né? Tem aquele ditado que fala assim, a primeira impressão é que fica. Só que eu sempre fui um pouco diferente das pessoas. Eu sou uma pessoa de segundas impressões. Até porque eu não sou adepta desse ditado. Eu sei que a maioria das pessoas usa isso, né? A primeira impressão que fica. Só que eu não acho legal, irmãos, porque não acho legal dar tipo assim, você olhar pra pessoa a primeira vez, você conhecer a pessoa às vezes num vídeo, como eu vejo muita gente falando um monte de bobeira que pra mim a pessoa nem me conhece, não sabe da minha história, como também um dia eu também já fiz isso com as pessoas e peço perdão, né? Se algum dia eu fiz isso com alguém, que a gente, ser humano, a gente é assim, às vezes a gente quer julgar as pessoas, né? Tem aquele outro ditado, nunca julgue um livro pela capa, você não conhece a história da pessoa. Então esse negócio já é primeira impressão? Não, irmãos, eu não sou desse ditado, eu não gosto. Então eu gosto de dar o benefício da dúvida para as pessoas, deixar a pessoa ali, né, ela se apresentar, porque eu acredito muito nisso. A gente não se conhece ninguém, irmãos, a gente não conhece ninguém em uma primeira impressão. É impossível você conhecer alguém, você só conhece alguém com intimidade, irmão. Então é impossível você conhecer alguém através de um vídeo, conhecer alguém através da internet, conhecer alguém, porque a pessoa ela pode ser o que ela quiser aqui, irmãos. Ela pode mostrar o que ela quiser. Então, é impossível você conhecer alguém numa primeira impressão. Todos nós temos uma história de vida, né? Todos nós temos uma essência, irmão. Todos nós temos o nosso interior. Tem pessoas que elas já foram tão machucadas que elas vestem uma capa e talvez nem ela mesma se lembre como é o interior dela. Então eu não acredito que você conhece alguém numa primeira impressão. Então eu não acredito muito nisso não, de primeira impressão que fica, porque todos nós temos uma história, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A essência em nós é algo que precisa ser extraído. A essência no ser humano é algo que precisa ser extraído. Tirar de dentro para fora, assim como o óleo da mirra. Por isso que eu quero representar o processo de Deus na tua vida como a mirra. A mirra, como eu disse, é uma árvore
Uma árvore que as pessoas olham e não dá nada, irmãos. Olha pra ela, muitas vezes quem tem um pé de mirra, eu vi que teve uma pessoa aqui que falou, eu tenho uma mirra aqui no meu quintal. É um arbusto, você olha assim e fala, uma mirra. Não é uma árvore imponente, igual uma mangueira, igual um cedro do Líbano. Não, irmãos, é uma mirra. Mas, como eu disse, aqui no Brasil tem pessoas que têm um pé de mirra no seu quintal e, tipo, ninguém dá nada. A pessoa olha pra mirra e fala assim, é uma mirra, né? Mas como eu disse, irmãos, a mirra, ela não chama atenção pelo seu exterior. Mas dentro da mirra há algo valioso. Aleluia. E eu espero que Deus já esteja falando com você, amado. No interior da mirra, a sua essência é algo valiosíssimo. E que possui um perfume maravilhoso, irmãos. E que na época de Jesus valia mais que o ouro. Isso é um estudo que tem. Na época de Jesus, a mirra valia mais que o ouro, porque era um processo difícil de extrair. Para extrair a essência dessa substância cara, que é o óleo de mirra, é necessário a árvore passar pelo processo. Além dessa árvore ser baixa, ela não ser alta, ela também é cheia de espinhos, irmãos. Então, o que o perfumista, o ungidor, né, ou o perfumista da época, ele fazia para extrair o óleo da mirra? Como era o processo de extração dessa essência, né? O primeiro processo, irmãos, era fazer cortes no tronco, na base da árvore, da mirra. Fazendo cortes, ferindo o tronco da mirra. Ele tinha que ferir o tronco para começar a extrair a resina da mirra, a seiva aromática, que escorria lentamente e pingava em forma de gotas de lágrima. E a cor dessa seiva, né? Você pode pesquisar isso aí depois se você quiser. Ela é marrom avermelhada. Essas gotas, irmãos, elas eram colhidas e levadas pelo perfumista, pelo ungidor. O segundo processo para extrair o óleo da mirra era pegar aquelas gotas, aquela seiva, aquelas lágrimas e lavar elas com água. Para quê? Para tirar a poeira e as impurezas que estavam ali naquela resina. O terceiro processo para extrair esse óleo, essa essência da árvore de mirra, era macerar, aleluia, essas gotas já lavadas, já colhidas. Você macerava a seiva, o perfumista macerava ela, triturava ela até ela virar pó. O quarto processo depois você pega aquele pó, o perfumista pegava aquele pó, colocava no fogo lento, um fogo brando, para extrair o aroma. E misturava aquele pó que se transformava em óleo com azeite de oliva, porque aquele azeite de oliva seria a base daquele perfume, daquele óleo. E o calor lento, irmãos, ele liberava os óleos aromáticos e a essência da mirra que se misturava ao azeite. O quinto processo para extrair o óleo da mirra, a essência da árvore de mirra. Uma árvore aos olhos das pessoas comum, mas que tinha algo dentro dela, sua essência valiosíssima. O quinto processo para liberar esse aroma, para tirar essa essência de dentro da árvore da mirra, era a filtragem. Após dias de aquecimento e descanso, o líquido era filtrado em panos finos. Ele era separado das coisas que não serviam mais, que estavam dentro dele, que estavam no mesmo local que ele. Então, o óleo era filtrado, irmãos. E por último, o último excesso era a maturação. O óleo resultante da filtragem, ele era colocado em vasos de alabastro, dentro de vasos de alabastro, de recipientes para amadurecer, para maturar. E quanto mais tempo aquele óleo ficava ali dentro daqueles recipientes, né, ele ficava mais intensificado o seu aroma. Olha que processo lento, irmãos, para poder extrair a essência do óleo de mirra. Era um processo lento, por isso era um produto caro e raro. E o que eu quero dizer para você? Nesse momento agora que a gente entendeu o processo do óleo da mirra para extrair a essência, eu quero que você se veja como essa árvore de mirra. Foi o que Deus falou para mim, irmãos. Eu quero que você se enxergue como essa árvore de mirra, porque às vezes a gente fala, Senhor, tá tão difícil. Ou às vezes você nem fala com Deus, irmão, você fala pro universo. Você acha que você tá falando pro universo, mas não é, que eu também era muito assim. E eu estava falando com Deus sem nem saber. Mas Deus, ele está nos escutando. Mesmo que a gente ache que a gente tá falando pro universo, sei lá pra quem. Deus, ele está nos escutando, irmãos. E ali você fala, tá tão difícil, eu não aguento mais, sabe? Tá cansativo. Esse processo parece que não acaba, tá me ferindo.
E eu quero que agora, nesse momento, irmãos, você faça esse pensamento aqui comigo. Que você se veja como essa árvore de mirra. E aqui eu não tô viajando, irmãos. Ah, ela tá querendo viajar e querendo fazer uma licença poética. Não, irmãos, eu não tô viajando. Porque a Bíblia mesmo vai dizer, né, que um homem um dia estava dentro de uma vila e ele estava cego. E Jesus, ele fala para ele, sai dessa aldeia. E Jesus cura a visão dele em 2 etapas. Quando ele abre os olhos, Jesus fala, o que você vê? E ele fala, eu vejo homens como árvores. Então, aquele homem viu a forma espiritual do ser humano. Vejo homens como árvores. Jesus, um dia, ele disse, né? Não tem como você pegar uma árvore boa que dá maus frutos, ou uma árvore má que dê bons frutos, e conhecereis eles pelos seus frutos. Então, Jesus, ele sempre nos relacionava com árvores. Então, para Deus, nós somos árvores. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vós sois as vides. Aquele que não dá fruto, corta e lança fora. Mas aquele que dá, limpa, vades para que dê mais frutos. Então, irmãos, nós para Deus ali na Bíblia, nós somos representados como árvore. Então, eu não estou viajando. Então, eu quero que você se veja como uma árvore de mirra, né? Jesus, ele comparava os homens como árvores várias vezes. João Batista mesmo diz, eu sou aquele que batiza com água, mas virá um que batizará com fogo e com o espírito, e o machado já está posto às árvores, né? E aquele que não for bom, né, que não der frutos, ele vai cortar e lançar no fogo. Então a gente foi comparado como árvores várias vezes na Bíblia. Então, irmãos, eu peço agora que você se imagine como essa árvore de mirra, né? E que você tenha uma essência dentro de você. Isso é para qualquer ser humano, irmão. Para qualquer um, e não importa como ele seja, não importa no que ele acredita, você tem a sua essência, tem algo dentro de você valioso, irmão. Não importa como você está hoje, dentro de você existe uma essência. Então eu te peço, faz esse esforço, se imagine como uma árvore de mirra. Talvez hoje você está no seu estado natural. Talvez hoje você não tenha tanto valor, você não se vê com tanto valor. Talvez você nem chame tanta atenção assim. Talvez você seja espinhoso como uma árvore de mirra, assim como um dia eu era uma pessoa espinhosa. Tenho muito que melhorar ainda, como eu disse, né? Mas dentro de você, irmão, há uma essência que precisa ser extraída, que precisa ser tirada daí de dentro. Há algo dentro de você que precisa ser extraído, irmãos. E muitas vezes para extrair, muitas vezes não, todas as vezes para extrair a sua essência, você precisará passar por um processo, como a árvore de mirra. E muitas vezes no processo, irmão, assim como a árvore de mirra, você será cortado, será ferido. No seu tronco, irmão, você receberá ferimentos. E esses ferimentos extrairão de você o aroma, um bom perfume. No processo você terá que ser purificado, irmãos, lavado com água. E a água que te lava é a água da vida, que é Jesus, irmãos. Ele mesmo diz, todo aquele que crê em mim, rios de água viva correrão no seu ventre. Ele vira para aquela mulher samaritana e ele fala, hoje mulher, você quer beber essa água, que daqui a pouco você vai ter sede. Mas todo aquele que beber a água de mim nunca mais terá sede, aleluia. Então Jesus, ele é a água da vida, irmãos. Muitas vezes no processo você terá que ser lavado para tirar as impurezas de você, irmão. No processo você será amassado como pó ali, até virar pó, irmão. Muitas vezes as pessoas vão te amassar, muitas vezes as pessoas vão pisar em você, e talvez você tá olhando e tá falando assim, nossa, né, estou sendo maltratado, estou sendo pisado, Deus não está me vendo. Nós fizemos aqui um jejum, o pessoal que é do meu perfil aqui, que me segue, fez um jejum comigo de 3 dias, um jejum para cura interior. E no último dia, que foi ontem, Deus, ele me entregou uma revelação. Ele falou assim para mim, Bárbara, as coisas que hoje você acha difícil, as perseguições, as pessoas, né, levantando falso testemunho, falando de você que você fica triste, eu quero dizer para você que eu estou usando isso para te impulsionar. Então não fique magoada, seja grata, porque os amassões, as coisas estão extraindo o melhor de você. E foi aonde Deus falou, agora escreve essa palavra que eu quero que você passe essa palavra. Deus falou muito comigo, irmão, nessa palavra, porque eu tô falando para você, Deus falou primeiro comigo. Muitas vezes no processo você será amassado até virar pó. E você não entende, você fala, meu Deus, mas eu tô tentando fazer tudo certo, né? Tem pessoas que falam assim, eu era muito assim quando eu não tinha Jesus na minha vida. Eu falava isso, mas eu sou boa, eu não tô matando, tô roubando, tô fazendo nada contra ninguém, né, irmãos? Mas ali eu tinha
erros dentro de mim, irmão. Todos nós sem Deus, nós somos pecadores, irmãos. E quando nós estamos em Deus também, irmãos, nós somos pecadores. Aquele que diz que não peca está mentindo, amado. E a gente só consegue entender isso. Não adianta eu querer forçar você a entender isso. Só quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Foi ele que me convenceu. O meu papel é somente pregar o evangelho. Então, no processo, muitas vezes você está sendo amassado, você não está entendendo. Você está falando, tá doendo, não estou suportando. Mas a sua essência, irmão, está sendo extraída, igual essa árvore de mirra. No processo que você está passando, muitas vezes o fogo irá, irmão, vir te queimar. Muitas vezes você vai estar ali fazendo tudo certo, mas às vezes a fornalha vai aquecer mais. Você fala, meu Deus, não estou entendendo nada. Muitas vezes as fornalhas se aquecerão no processo da tua vida, irmãos. Mas esse fogo é necessário para extrair o melhor de você, o melhor perfume de você, árvore de mirra. Depois, irmãos, vem a filtragem. E isso aqui Deus falou de uma maneira comigo muito tremenda. E eu quero que você pegue isso aqui. Se você não pegou mais nada, isso aqui você vai pegar. Mas depois você assiste de novo esse vídeo que eu vou postar aí pra você pegar o resto, porque a palavra de Deus, ela é rica, irmão. Ela é poderosa, né? Não pegue só uma parte, mas lembre disso aqui. Depois do fogo, depois de amassar, depois de cortar, de ferir, vem, irmãos, a filtragem para extrair aquele óleo de mirra, aquela essência. E assim como as árvores de mirra, irmãos, há uma filtragem na tua vida, na minha vida. Como assim, irmão, uma filtragem? Existem ambientes que já não te cabem mais. Existem lugares que dentro de você, você sabe que você não é mais para ir. Que aí você fica, é coisa da minha cabeça. Que você não se sente mais bem naquele ambiente, mas você quer forçar, irmão, tá lá. E aí você fica, é coisa da minha cabeça. Não, irmãos, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Esse ambiente não é mais para você. Porque só ele tem esse poder de te convencer. Esse negócio que você acha que você é a voz da sua cabeça é o Espírito Santo, irmão. Que quer o seu melhor, claro, né? Que te impulsiona a tomar decisões melhores. As pessoas falam que é consciência, mas é o Espírito Santo, irmão. Então, Deus, essa filtragem que Deus está fazendo na sua vida é isso, irmãos. Existem lugares que não te cabem mais. Pessoas que antes, olha isso, Deus falou isso comigo, tremendo. Pessoas que antes eram muito próximas de você, eram íntimas suas, mas essas pessoas ultimamente começaram a sumir, irmão. Não te manda mais mensagem, não fala mais com você, vocês não se batem mais. Houve um afastamento assim, você não entende nada. Mas sabe o que é isso, irmãos? É Deus filtrando você, porque nem todos, irmãos, não ficarão felizes em ver a sua melhor essência, a sua melhor versão. Nem todos ficarão felizes em ver o melhor sendo extraído de você. Era isso que a gente queria, irmãos? Não, porque a gente quer que todo mundo seja junto, né, ali, principalmente família. A gente não quer essas coisas, mas há momentos que Deus, ele te filtra de lugares, bota filtros dentro de você, faz uma filtragem na sua vida. E às vezes você ora assim, né? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, né? Eu sei que a maioria das pessoas sabe essa oração. Pai, que seja feita a tua vontade, amém. Deixa eu falar uma coisa pra você, quando você fala pra ser feita a vontade de Deus, ele vai fazer a vontade dele, irmão. Talvez você tá orando sem nem entender isso. E Deus vai fazer a vontade dele. E automaticamente pessoas começam a se distanciar, porque Deus, ele está em ambientes que você não está. Deus ouve conversas que você não ouve. As pessoas, às vezes, elas querem julgar você, como eu disse, com a primeira impressão, né? Aí vê um vídeo aqui, quer falar um monte de bobeira, nem te conhece, não tem como, todo mundo tem uma história. Então Deus, ele às vezes filtra as pessoas, irmãos, que vão estar no mesmo ambiente que você. E assim como essa árvore de mirra, para extrair aquele melhor óleo, Deus está filtrando a sua essência, te colocando no lugar onde ele quer que você esteja. Você fala, mas as pessoas sumiram, parou de me mandar mensagem, tá tudo muito estranho, não tô entendendo nada que tá acontecendo. É Deus te filtrando, irmão, filtrando os ambientes, filtrando as pessoas, filtrando o público que anda com você, né? Deus, ele está extraindo a sua essência, o seu melhor perfume. E por último, nesse processo todo, irmãos, vem a maturação do óleo de mirra, que é o quê? O amadurecimento. Assim como o óleo que é extraído da árvore de mirra, como eu disse, para representar a nossa vida, o processo do amadurecimento na sua vida, na minha vida, né, é onde você fica guardado. Processo da maturação é onde só o perfumista, só o ungidor, só ele vai te ver, porque depois de todo aquele processo difícil, ele fica ali guardado, irmãos.
amadurecendo. Para quê? Até que aquele perfume, aquele óleo possa se intensificar. Até chegar o dia de ser aberto aquele frasco. E assim é na sua vida, amado. Assim é na sua vida. Eu não sei em que fase você está do processo. Eu não sei em que fase você está do processo. Mas o que eu quero te dizer hoje, que Deus ele me trouxe nessa palavra, irmãos, que eu escrevi nessa tarde, né, que Deus me entregou ali no jejum que eu fiz aqui no canal. Depois, se você quiser fazer o jejum, ele tá bem explicadinho aí. Tá fixado no meu perfil. Faça esse jejum, irmãos, foi uma bênção. Então, eu não sei em que fase você está do processo, né? Mas Deus ele me trouxe aqui para te dizer, o que hoje te fere, que aos seus olhos está te ferindo, é Deus extraindo o melhor de você. O que hoje te fere está extraindo a sua melhor essência. Aquilo que te feriu um dia está formando a sua melhor essência, irmãos, porque todos nós temos uma essência. E nada, irmãos, pode impedir essa essência de ser extraída. Só você, só eu. Se você e eu não quiser ter a nossa melhor essência extraída, a gente impede, irmão. Só eu e você podemos impedir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Ninguém mais pode. Ninguém mais pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, a não ser você, irmão. E nem a morte ela pode impedir o teu perfume de exalar, ou a tua essência de exalar, se você permanecer no processo, suportar o processo. Prova na Bíblia, irmã Bárbara. Jesus ele está lá no Getsemane, irmão. E ali ele está no momento mais difícil da sua vida. No momento mais difícil do seu processo, da sua caminhada com Deus na sua vida em forma humana aqui nessa terra, aonde ele fala, Pai, passa de mim esse cálice, e a Bíblia vai dizer, estudos científicos já comprovam, se você pesquisar você vai ver, estudos científicos comprovam que Jesus ele sofreu de uma tal maneira que o corpo, quando está naquele sofrimento tão grande, ele suou sangue, irmãos. E assim como uma árvore de mirra, amados, quando ela é cortada, ferida no seu tronco, o corpo de Jesus suava sangue, aquelas gotas de sangue caíam na terra, amados. Depois disso, Jesus foi preso, foi levado à casa de Caifás, ali no lugar onde condenaram ele, irmãos. E Jesus foi ferido, foi maltratado, tomou as chicotadas, carregou aquela cruz, né? O rapaz lá ajudou ele a carregar a cruz quando ele caiu. Então, Jesus ele sofreu, irmãos. Como uma árvore de mirra, ele escorria gotas de sangue na terra por onde ele passava. Ele foi pendurado no madeiro e ele estava todo machucado, irmãos. E ali ele continuou sendo ferido, porque ele estava ali com aqueles pregos nas suas mãos, nos seus pés, né? Aqui, os pregos nos seus pés ali, e ele estava escorrendo sangue, irmãos, todo machucado, todo ensanguentado, como uma árvore de mirra, para extrair o seu melhor, para salvar a mim e a você, irmãos. Jesus, naquele momento, ele expirou, né? Entregou o seu espírito ao Pai, a terra escureceu, e você sabe a história. E Jesus morreu, irmãos, né? Entregou o seu espírito. E ele foi colocado no sepulcro. E aí José de Arimateia e Nicodemos, que em João 3 vai ter um encontro com Jesus, que é onde tem o versículo mais bonito da Bíblia para mim, que é João 3,16. E todo aquele, né? E Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, eles foram lá, e quando José de Arimateia vai, Nicodemos, eles levam mirra. Então Jesus ele recebeu, irmãos, mirra no seu nascimento, e Jesus recebeu mirra na sua morte, no seu embalsamamento ali, que era algo da época deles, eles embalsamavam o corpo. Então Jesus ele recebeu mirra, e foi uma quantidade grandiosíssima de mirra. Antes de Jesus morrer, aquela mulher com aquele vaso de alabastro derramou e continha mirra dentro daquela substância. Então Jesus sempre tinha mirra dentro dele, sendo ungido, sendo preparado com aquela melhor essência. E depois daquele embalsamamento, irmãos, as pessoas olhavam e achavam que acabou. Os discípulos esqueceram da palavra de Jesus. E ele falava, lembrem-se das minhas palavras, é necessário que o Filho do Homem, né, fique 3 dias. E eles esqueceram da palavra de Jesus, eles não lembravam. E ali parecia que estava tudo acabado, irmãos.
que todo aquele processo que Jesus sofreu não ia dar em nada. E aí se a história terminasse ali, né? A gente ia olhar e ia falar, para que eu vou passar esse processo de ser ferido como pé de mirra, de ser macerado, de ser purificado com água, de ser levado à temperatura, de ser cortado, de ser amassado, de ser filtrado? Para que eu vou passar esse processo? Mas, irmãos, nem a morte pode impedir Deus de extrair a melhor essência de você. Só você e eu podemos impedir isso. Sabe por que nem a morte pode impedir? Porque após o terceiro dia, aleluia, Jesus ressuscitou, irmãos, para dizer que o processo valeu a pena. O processo havia ferido o Senhor, mas a essência que Deus extraiu daquele processo, irmãos, era uma essência que nem a morte pode apagar. A vida eterna. Jesus ressuscitou, irmãos. Ele está vivo. Pessoas pregam, homens de outras religiões, porque aqui eu não prego religião, irmão. Não estou nem aí qual é a sua religião. Aqui eu prego o evangelho, que é Jesus Cristo, o evangelho, não é? Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, irmãos. E nada pode impedir a sua essência de ser tirada de sua vida. Só você, irmão. Se você quiser impedir, se você quiser parar no meio do processo, é difícil, irmãos, é difícil. Te fere. As pessoas vão se levantar contra você, vão se levantar contra você. Às vezes você tá assim, igual cego em tiroteio, e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas é o processo. Deus me trouxe aqui para dizer para você, nem a morte pode impedir o processo. Existe vida eterna para mim e para você, irmãos. Talvez você hoje esteja no processo, eu não sei qual fase você está do processo, e eu creio que todos nós estamos passando por um processo. Eu estou, irmão, se você não está, parabéns para você, mas eu estou, eu acredito que a maioria das pessoas está em um processo, só não sei em qual fase do processo você está. Se você não viu essa palavra toda, depois eu vou postar ela aqui, você assiste, irmão, porque Deus ele quer falar com você. Foi algo que Deus entregou para mim, irmão, e eu estou passando aqui para vocês porque Ele mandou passar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Nem a morte ela pode impedir o processo de ser extraída a melhor essência de nós. Uma essência que passa da morte para a vida. Porque tem uma passagem na Bíblia que eu amo e ela vai dizer assim: mas o peso da nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, irmãos. Porque mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmão, se nenhuma promessa de Deus cumpriu na sua vida, lembre-se de uma coisa: as promessas dessa terra passarão, mas a vida eterna, irmãos, aleluia, ela irá se cumprir. Não desista, irmãos, não desista. Não desista, permaneça nesse processo como a árvore de mirra. Deus está extraindo o melhor de você. O que hoje te fere está extraindo a tua melhor essência. E nem a morte, irmãos, pode parar aquilo que Deus tem para extrair a essência da minha e da tua vida. Qual é essa essência? A vida eterna, amados. Porque o nosso processo aqui na terra é para nos fazer mais parecido com Jesus. E se eu e você somos imagem e semelhança de Jesus, e se eu e você estamos no processo com o nosso Senhor e Salvador, nós viveremos, passaremos da morte para a vida. As pessoas não pregam mais isso, irmão, mas Deus me levantou para pregar sobre isso. Muitos pregam portas aqui nessa terra. Deus abre porta, irmão, abre porta. Mas eu quero dizer para você, há uma porta aberta no céu, aleluia, para aqueles que perseverarem até o fim. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui eu encerro essa mensagem, irmãos. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. O peso da tua leve e momentânea tribulação produz para você um peso eterno de glória. Então passa esse processo, amado. Deus falou pra mim, irmãos. Porque muitas vezes a gente se encontra cansado, a gente se encontra igual o pé de mirra, todo derrotado, cansado. A gente não sabe em qual fase a gente tá do processo. Se a gente tá no fogo, se a gente tá sendo cortado, se a gente tá sendo caluniado, se a gente tá sendo filtrado, se as pessoas estão se afastando de nós, se a gente tá na maturação, ninguém vê a gente, só o perfumista, a gente não sabe às vezes aonde a gente tá. Mas Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele se revela pra nós, irmãos. Eu quero glorificar a vida de cada um que está aqui, irmão, de cada um que ouviu essa palavra, que ainda vai ouvir. E eu quero, sempre que eu termino as minhas mensagens, eu faço isso, porque, como eu disse, meu vídeo fica aqui, e eu creio, né, que Deus ele pode alcançar vidas através da palavra dele, irmãos, porque não sou eu, é a palavra de Deus, e a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela vai e faz aquilo que lhe apraz, né? Ela é viva e eficaz, então não sou eu, é a palavra do Senhor. Então, se você
né, nunca recebeu Jesus na sua vida e você se identificou com essa palavra, você conseguiu se imaginar, né, como uma árvore de mirra, você falou, poxa, eu tô passando por isso, eu tô em algum desses processos, eu nunca vi dessa maneira, e você, irmão, sentiu no seu coração, né, que você quer receber Jesus na sua vida, que você quer deixar ele entrar na sua vida, irmãos, você quer ser recebido por ele. Coloque a sua mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, né? Eu te recebo na minha vida, eu quero que o Senhor me receba. Escreve meu nome no livro da vida. E aí você fala seu nome. Fala, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu quero poder ter essa vida eterna. Eu quero que as coisas que me feriram hoje extraia a minha melhor essência. Em nome de Jesus, irmão, e eu creio que Deus vai fazer uma obra na sua vida, não é papo de crente louco, não. Porque um dia falaram isso pra mim, eu achei que era papo de crente louco, mas não, Deus está fazendo uma obra na minha vida todos os dias, eu tenho muito que melhorar, irmão. A Bíblia vai dizer que ele aperfeiçoará a boa obra até o dia dele vir, então todos os dias Deus tem algo pra tirar de mim, como meu marido fala, e pra pôr dentro de mim. Todos os dias Deus tem algo pra tirar de você e pôr dentro de você. Então todos os dias, irmãos, a gente tem o que melhorar, mas eu creio que Deus te dará força, irmão, para passar por esse processo. Para você, amado, que ouviu essa palavra e hoje você passou pelo processo, algo te feriu, algo te queimou, algo te machucou, algo te paralisou, alguém, né? Se em alguma igreja te machucou, algum religioso te machucou, eu quero pedir perdão para você. Não foi Jesus que te feriu, amado. Volta pro Senhor. Ele sente saudade do relacionamento que você tinha com ele. Ele sente saudade de ouvir a tua voz. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Às vezes você fala, não sou mais crente não. Mas irmão, você está aqui ouvindo essa palavra. Então você é mais cristão que eu, amado. Porque eu nem sabia que o povo pregava na internet quando eu não era cristã. Então você é um filho de Deus, você é amado pelo Senhor. Quando as coisas apertam, você chama Jesus. Então, você ama Jesus, irmão, só aceita. Volta para Jesus, coloque a sua mão no seu coração e fala, Senhor, reescreve meu nome no livro da vida, eu quero viver essa vida eterna com o Senhor. O processo me feriu, me magoou, fiquei como essa árvore de mirra, mas eu creio que o Senhor é aquele que me filtra, que me amadurece e que me mantém de pé, Senhor, até o dia que eu viverei a eternidade com o Senhor. Amém? Reescreve meu nome no livro da vida. E você, amado, que assim como eu hoje, pela misericórdia, pela graça do Senhor, está de pé, né? Porque a Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então todos nós estamos aptos a cair, irmão. Não é mais fácil a gente cair do que a gente permanecer de pé. Porque para cair é só a gente largar tudo de vez. Mas para permanecer de pé a gente tem que estar ali firme, jejuando, orando, buscando, pedindo sabedoria. Então você que hoje, pela graça do Senhor, está de pé, assim como eu, lembre-se, permaneça de pé, irmão. Persevere até o fim. O reino de Deus, a batalha de Deus já está vencida. Nós não temos que vencer nada, irmão. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A gente não precisa vencer nada. Servir a Deus não é sobre vencer, é sobre perseverar. Porque senão Jesus tinha falado, aquele que vence... Não, ele falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que vencer é lá nas cartas de Apocalipse. Aí a gente vai herdar, né? Que a gente já tem uma herança. Talvez você não tenha nada nessa terra para receber. Dos seus pais, das suas mães, da sua família. Mas há uma herança preparada no céu para você. Você é herdeiro. Então, permaneça de pé, irmão. Não pare, não desista. O processo nos fere, nos magoa, mas Deus está extraindo o melhor de nós. Eu posso falar para você, amado. Lá no começo, né? Hoje, tenho 6 anos que sirvo ao Senhor. Não sou teóloga, mas é uma palavra de Deus. Sou serva do Senhor, né? Assim como todos que querem servir a Deus, até porque cargo não salva ninguém. E quando a gente chegar lá, Deus não vai falar, entra aqui, de sei lá quem. Entra aqui, não vai falar seu título, Ele vai chamar seu nome, vai dizer, amado de meu Pai, paz. Então, que nós possamos perseverar, irmãos, que nós possamos ficar de pé. E essa é a minha palavra para você. Deus está extraindo o seu melhor perfume. Hoje, irmãos, há 6 anos atrás, hoje eu já melhorei muito, irmãos. Como eu disse, tenho muito que melhorar. Mas se eu olho, passei por muitos processos, quis parar muitas vezes, né? Falei, ai Deus, né? Como eu disse, desde 2019, Deus ele mandava eu gravar conteúdo aqui pra internet, eu não conseguia. Não me achava digna, e realmente ninguém é digno. Eu falava, não, Deus, eu não posso falar a tua palavra, eu não sou teóloga, eu sou mulher e tal. E Deus falou assim pra mim, não, filha, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. E ontem eu fui no culto, irmãos, lá na igreja que eu congrego, lá na que eu estou indo. E a palavra de Deus foi essa, quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo,
Eu conjuro-te, eu te peço que você pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Faz o teu trabalho como um evangelista. E ali Deus me respondeu. Continua, Bárbara, continua pregando. E eu quero dizer isso para você também, amado, porque a palavra de Deus ela é para você também. Continua, irmãos, não desista. Você tem uma arma aí nas suas mãos, um celular. Prega a palavra, irmão. Prega a palavra para alguém. Se você não consegue gravar conteúdo aqui, que eu sei que é um pouco difícil, né? Às vezes você não quer aparecer, porque aqui, se você for ver aqui a live, um monte de gente falando um monte de bobeira aqui, né? Não é fácil. Então, mas aqui, como eu disse, estou pregando a palavra de Deus, as pessoas fazendo as perguntas nada a ver, né? Na live, em vez de ouvir a palavra. Então não é fácil, mas quanto maior a exposição, maior a oposição, né? Quando Jesus estava ali no secreto, ninguém conhecia ele, estava tranquilo. Mas o dia que Deus levantou do trono e falou, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, pronto. Aí virou um caos. Quanto mais Jesus se expunha, mais perseguido ele era. Mas faça isso, irmãos. Talvez você vai ganhar uma alma. Pregue para alguém, irmãos. Né? Usa seu celular, manda uma mensagem, manda uma palavra. Você que está aqui, que compartilhou minha live, que manda a palavra para outras pessoas, você está ajudando, irmão, eu a pregar o evangelho. Aqui eu não peço nada para ninguém, né? Você que me seguiu, eu quero agradecer. E assim, para terminar essa palavra, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, para a gente agradecer. E aqui eu encerro, mas Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um, Senhor, que ouviu essa palavra, aqueles que ouviram desde o começo, aqueles que ouviram pela metade, que o Senhor venha, Pai, através da Tua palavra, Senhor, como sempre, não sou eu, não tenho nada para oferecer, mas que o Senhor venha, Senhor, dar uma direção para eles, assim como o Senhor deu para mim, né, através dessa palavra. Às vezes a gente está machucado, está ferido, está magoado. No processo, sempre estaremos em um processo, Senhor, mas o processo que gerará a melhor essência de nós, que nos levará para a vida eterna, Senhor. E o que eu quero te pedir, Pai, nessa palavra é que ela venha ser um fogo que impulsiona o teu povo. Que ela alcance outras pessoas, Senhor. Que ela alcance pessoas que não te conhecem, assim como um dia eu não te conhecia. Que ela alcance pessoas que não creem no Senhor e que você, Espírito Santo, convença elas do pecado, da justiça, do juízo, e que a gente possa ouvir testemunhos, né? Essas pessoas falando, eu não acreditava, achava essa garota uma louca, chata, mas hoje Deus falou comigo através dessa palavra. E que eles sejam, Senhor, pregadores, levanta remanescentes nessa geração. Eu creio no avivamento que virá sobre o Brasil. Como eu já disse aqui no meu perfil, eu creio que nós somos os remanescentes. Então, se você crê, irmão, nessa palavra, me segue. Eu tenho um monte de conteúdo aí, um monte de palavra. Vai lá, ouve uma palavra, né? Seja abençoado. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, né? A minha também, em nome de Jesus, que eu também quero. Que Deus nos guarde e nos dê um final de semana abençoado. É o que eu peço para você. Repreendo toda enfermidade, toda seta, todo pensamento contrário, espírito de depressão, de suicídio, de derrota, todo espírito de vício cai por terra em nome de Jesus. Espírito de loucura, de confusão, de dissensão, de divisão. Que enquanto eu oro, Deus me guarde toda retaliação, guarde a minha casa, Senhor, guarde a casa de cada um que está aí do outro lado. E que esse vídeo possa alcançar, que a tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado. Levanta paralítico, faz cego enxergar, faz mudo falar, faz, Senhor, surdo ouvir, Senhor, ressuscita mortos, Senhor, aonde não há vida, aonde não há esperança, que a tua palavra chegue e invada, Senhor, em nome de Jesus. E assim eu te agradeço, sabendo que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos, que pensamos, de acordo com o teu poder, Senhor, que opera em nós. Glória a Deus. E assim eu te agradeço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.